E aí, pessoal, boa tarde ou boa noite, bom dia, o que é que você esteja aí, só ocultar aqui os painéis de controle flutuantes, que você esteja experimentando nesse momento, tá? Hoje a gente vai se distanciar um pouquinho das funções expressas diretamente como polinômios ou potências, e a gente vai se aproximar de outras funções um pouquinho mais difíceis, que vão requerer o conhecimento maior de vocês, mais especificamente em trigonometria, mas também não é muito, tá? Requer você saber o que que é seno, o que que é cosseno, o que que é tangente. Mas eu também vou relembrar essas coisas aqui com vocês, tá? Aqui, ó. Então a gente vai fazer a nossa problematização inicial, a gente vai fazer aqui a introdução da teoria, né, falando sobre as funções seno e cosseno, tá? E depois a gente vai retomar o que que seja seno, o que que seja cosseno e por que que essas funções admitem digamos assim, tem essa forma, tá? E por último vamos trazer a função tangente. A gente não vai abordar aqui ou agora as funções inversas, que são a função arco-seno, a função arco-cosseno e a função arco-tangente, e nem as recíprocas, que são outras funções, mas que são o inverso e não a função inversa dessas funções, que seriam, respectivamente, do cosseno a cossecante, do seno a cossecante, do cosseno a secante e da tangente a cotangente, tá? Mas é importante, quando a gente for falar de funções inversas, a gente vai retomar isso. É importante que vocês também aprendam essas funções posteriormente, tá? Porque no cálculo 1 elas são muito importantes. Então, embora a gente vá discutir aqui, né, de alguma maneira, a gente não vai dar uma ênfase tão grande nelas, tá? É importante que vocês aprendam melhor essas, mas que lembrem que existem essas funções inversas aí, tá? E por último, a gente vai fazer a nossa retomada. Bom, o que você conclui da imagem a seguir? A gente vai apresentar a seguinte pergunta para problematizar isso. Ó, então, nessa imagem, tá? A gente apresenta o ciclo circadiano, tá? Que é um ciclo que a maioria de nós tem um organismo regido por ele. Então, aproximadamente às 6 horas da manhã, ocorre um pico da liberação de cortisol na corrente sanguínea. O cortisol é um hormônio que está fortemente vinculado ao estresse, tá? Só que esses hormônios, eles demoram um certo tempo para fazer efeito. Entre as 6 e as 9 da manhã, ocorre um aumento da pressão arterial rápido, tá? O que é compatível com a tarefa de acordar. Tá? Entre 6 e 9 da manhã, provavelmente, né, você deve estar acordando aí. Às 9 da manhã, aproximadamente, você tem o seu maior pico de atenção. Então, estudar às 7h30 da manhã pode ser um castigo para a maioria de nós. Após isso, após o meio-dia, né, a gente tem uma melhora na concentração e as nossas reações são mais rápidas, tá? Às 18, a nossa temperatura corporal está mais elevada, assim como a pressão arterial. Por volta das 21, ocorre uma secreção da melatonina, tá? Que é um hormônio ligado ao sono. E às 24 horas estamos em sono profundo. Na maioria das vezes, é claro, nem sempre vai ser assim. Mas se a gente segue esse ciclo e se a gente segue uma rotina de vida, né, muito provavelmente ali à meia-noite você deve estar indo dormir. Por volta das 3 da manhã, nossa temperatura corporal é mais baixa. E, né, às 6 da manhã o ciclo se repete. O que tem aí, né, que a gente pode chegar nessa conclusão? Falei um monte de coisa para vocês, mas todo esse processo ele tende a se repetir 24 horas depois. Ou seja, depois de um período esse processo se repete. Essas funções, tá? Agora a gente entra aí na teoria, função seno e cosseno, elas são funções que são ditas periódicas, tá? Então, para a gente melhor estudar o ciclo circadiano, a gente precisa descrever, né, uma variável de interesse através de uma função, tá? Então, a gente precisa de uma função que descreva essa variável de interesse aí como função do tempo. A gente pode pegar como exemplo a temperatura corporal. Essa função ela deve se repetir e por isso que as chamadas funções periódicas, tá? São utilizadas para isso, porque elas se repetem depois de um determinado período, tá? De tempo, vale aí o pleonasmo. As funções seno e cosseno, elas satisfazem essa propriedade. Então, a função seno é uma relação entre variáveis, ela ocorre de maneira que a variável dependente, ela
é igual ao seno, tá, da variável independente. Portanto, a gente pode dizer que a variável dependente y é o seno da variável independente x, tá? Você precisa calcular o seno dos valores de x, sendo x a variável independente, tá? Então, é uma função, ela relaciona dois domínios, tá? Um domínio da grandeza x, que pode ser tempo, por exemplo, com uma grandeza y, que pode ser, por exemplo, a temperatura corporal, tá? Nossa temperatura corporal, como vocês vão ver no exercício, ela varia segundo uma função, tá? E ela não é o mesmo valor ao longo do dia. A mesma coisa para a função cosseno, tá? Ela é uma relação entre variáveis, porque ela ocorre de maneira que a variável dependente é igual ao cosseno da variável dependente, da variável independente, desculpa, tá? Você precisa calcular o cosseno dos valores dessa variável, tá? Não se desespere, você tem uma calculadora. Agora, o que você precisa compreender? Você precisa compreender, você vai realizar o cálculo em que determinada medida de ângulo, se vai ser em graus ou se vai ser radiano. Nesse curso, a gente vai usar apenas o radiano, a gente não vai usar o grau. Mas nós informamos que a transformação de graus para radianos segue uma proporção. A proporção é essa. Uma volta completa no ciclo trigonométrico, que é algo que nós já vamos trazer aí de revisão do ensino médio, da trigonometria, ele equivale a 360 graus. Então, você sabe que uma volta é 360 graus, tá? Ou 2π radiano, tá? Isso aí dá aproximadamente 6,28 radiano, tá? Quando a gente usa uma função linear, se a gente coloca 360 graus está para 2π radiano, x graus está para y radiano. Aí você pode fazer a seguinte proporção. Y vai ser 2 vezes π dividido por 360 vezes x, sendo x o ângulo em grau, tá? Se você quiser fazer o contrário, basta você mudar essa proporção, tá? Então, a quantidade em graus a ser transformada na quantidade em radianos é a quantidade x. Tá? Então, a gente pode escrever uma função linear y igual a 2π dividido por 360 vezes x, onde x é a quantidade em ângulo. E essa função mapeia do espaço de ângulos para o espaço de radianos. Ela vai te dar uma resposta em radianos. Tá? Então, o coeficiente indica que existem 360 graus em cada 2π radiano. Alguns valores são interessantes de serem discutidos. Por exemplo, 90 graus, tá? 90 graus. Se você pegar uma equação, tá? Bota aqui, ó. Tá? 2π dividido por 360x. Se você bota x aqui, ó, 90 graus, por exemplo, 90 dividido por 360 é 1/4, tá? Vezes 2π vai ficar 2π dividido por 4. 2π dividido por 4 é π sobre 2. Então, π sobre 2, que é 1/4 de circunferência, equivale ao ângulo de 90 graus, tá? Aqui, ó. Já o valor de 180 graus, tá? Que é uma circunferência já aqui inteira, uma meia circunferência, equivale a π, tá? Mas basta você colocar aqui, ó, 180 dividido por 360 é meio, vezes 2π vai dar π, tá? E então, para π radiano, a gente tem o valor equivalente aí no espaço de graus de 180. E assim segue a coisa, tá? Basta você usar isso. 2π dividido por 360 vezes x. E isso é uma função linear, né? Que você pode usar para transformar. Lembrando, transformação de unidades é função linear. Função linear ela tem essa propriedade. E aí, esse ângulo aqui, ó, essa razão aqui é o coeficiente angular, tá? E o coeficiente angular ele tem a seguinte interpretação: é a quantidade do espaço em y, da variável y, dividido pela quantidade que tem em cada um desses y, tem uma quantidade x,
tá? Do espaço x, e x é o valor que você quer, tá? Então, por exemplo, em 2π radiano tem 360 graus e x é o valor de graus que você quer transformar para radiano, tá? A mesma coisa vai ser para velocidade, ou para posição, ou para comprimento, ou para massa, tá? Bom, vamos pegar um exemplo aqui da função seno. Tá? Um exemplo com a função seno, tá? Que poderia ser facilmente transposto à função cosseno, é o modelo de temperatura corporal dos seres humanos compatível com a descrição do ciclo circadiano, onde a temperatura em graus não deve ser confundida com temperatura com o ângulo em grau. É temperatura em graus Celsius, tá? É uma coisa diferente. Então, x está em graus Celsius, tá? X está em graus Celsius. Desculpa, y está em graus Celsius. E x é uma hora do dia. Então, a variável x aqui é tempo e y é graus Celsius e não grau, tá? Não é grau de ano. Então, f de x é a temperatura em graus Celsius, ou y, né? Y igual a f de x, como a gente costuma usar, e x é a hora do dia, tá? Aí a gente pode ver essa tabela aqui, tá? Com valores de temperatura do corpo humano, e reparamos como ela muda, mas que no fim do ciclo ela se repete. Exceto, é claro, se ocorre algum tipo de desequilíbrio eletrostático já, homeostático, do tipo doença, que implica em febre, por exemplo, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Para 0 horas, o valor ele dá 36,15, tá? Mas aí é porque tem uma defasagem bem aqui, eu já fiz os cálculos, tá? Para 4 horas da manhã, o valor de temperatura é o mínimo. Lembra que falei ali por volta das 3 horas da manhã, o valor de temperatura é o mínimo possível? Pois é. Então aqui, ó, 35,5. Em 8 horas, volta para o valor de 0 hora, tá? Ou seja, a temperatura aumenta. Para 12 horas, a temperatura atinge um valor de 37,45 graus, mais ou menos, e às 16 horas, um valor de 38 graus, mais ou menos, tá? Segundo esse modelo. Às 20 horas, vai baixando o valor de temperatura para 34, e às 0 hora, que é igual a 24 horas do dia posterior, né? Volta para 36,15. Então, a temperatura, ela oscila em torno de um determinado valor, tá? E aí, isso é mostrado por esse gráfico, tá? A função seno, ela começa aqui, ó, por 36,15, mais ou menos, tá? Vai baixando até 35,5, volta ali pelas 8 horas, tá? Para 36,15 de novo, aí depois chega ao valor de 38 ali pelas 16 e vai baixando. Aqui, né, cabe dizer, né, que eu não coloquei o período de 24 horas. Esse gráfico não se estende pelo período de 24 horas. Mas repare que a temperatura diminui até um valor mínimo, aumenta um valor máximo, depois começa a diminuir em direção ao valor original, tá? Mas aqui correspondem esses senos e esses cossenos. E a gente vai falar da significação disso, tá? Vamos começar com algumas perguntas. O que significa calcular o cosseno e o seno? Seno e cosseno do quê? A resposta a essas perguntas pode ser dada pela seguinte resposta. A gente calcula o seno e o cosseno de um determinado ângulo. Um ângulo é a medida da abertura de uma região compreendida por duas semi-retas, tá? Então, deixa eu... Peraí. Aqui, ó. Vou pegar uma semi-reta aqui. Não é para ficar assim. Aí eu vou inclinar ela aqui, ó. Aí eu vou pegar uma outra semi-reta. Aqui, ó. A abertura aqui entre essas semi-retas, dessa região aqui, ó, é esse ângulo aqui, que a gente poderia chamar de alfa, tá? Que posso até fazer aqui uma outra... Aqui. Vamos mudar a cor aqui para azul. Pronto, ó. A gente, em geral, expressa o ângulo dessa maneira aqui, com essa curvinha, tá? Que denota essa abertura entre, né, dessa região compreendida por essas duas semi-retas. É isso que é um ângulo, tá? Um ângulo é isso. Tá? Daí, muitas pessoas ouvem a expressão que o goleiro tirou o ângulo de um jogador de futebol, uma expressão muito conhecida
no futebol. Mas quando o goleiro ele vai se aproximando, tá? O ângulo possível de chute para o jogador é maior. Quando ele vai se aproximando, ele vai realmente reduzindo o ângulo de chute do jogador. Então, por isso que o pessoal fala que ele tirou o ângulo quando ele se aproxima, né, do jogador, tá? Vou tirar essa coisa aqui, né, para a gente passar para o próximo slide. Então, em primeiro lugar, né, a gente tem uma relação entre o que a gente chama de círculo trigonométrico, que é a esquerda, tá? E o triângulo retângulo, aqui o que a gente tem aqui à direita, tá? O seno e o cosseno são relações nesse triângulo retângulo. O seno é a razão entre o cateto oposto e a reta hipotenusa, ou seja, a razão entre esse cateto aqui oposto e essa medida que é a hipotenusa, tá? O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Bom, a hipotenusa é essa maior medida aqui do triângulo, tá? Essa maior medida aqui. O cateto oposto, ele está oposto a esse ângulo, tá? E o cateto adjacente, ele está adjacente, ele está próximo. Então, adjacente, tá? Essas denominações oposto e adjacente tem como referência esse ângulo bem aqui, ó. Essa abertura alfa aqui. Adjacente significa próximo, então ele está próximo ao ângulo, e o oposto tem o significado de direto, né? Ele está em oposição a esse ângulo, ok? Ele está contra esse ângulo aqui. Agora, como é que isso vai se ligar ao ciclo trigonométrico? Bom, se você considera a hipotenusa como tendo raio 1, né, como sendo o raio 1 do ciclo trigonométrico, o seno ele vai ser igual à projeção do raio sobre a ordenada, tá? E, né, a projeção daqui para cá, e o cosseno será a projeção da hipotenusa sobre as abscissas, tá? Uma vez que estão divididos pela hipotenusa. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer aqui uma reta, ó. Pronto. Aí eu vou pegar um ponto aqui no círculo trigonométrico. O raio desse círculo é 1, tá? Aí o que é o cosseno? Bom, aqui, ó. Isso aqui, gente, tá? Isso aqui é o cateto oposto a esse formado por esse ângulo, e ele é exatamente a projeção, tá? Sobre a hipotenusa desse raio. O que eu quero dizer com isso, tá? Vou aqui deixar aqui em... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Tá vendo aqui, ó? É como se eu pegasse e fizesse isso aqui, ó. Pá, desse esse tapa daqui para cá com esse raio 1, tá? Isso aqui vai ser igual ao seno, tá? Eu faço a mesma coisa, só que para baixo. Eu dou esse tapa para baixo aqui, ó. E isso vai ser o cosseno. Eu vou botar numa outra cor aqui, ó. Tá em verde aqui, ó. Tá? Então, o cosseno é esse verde, tá? Ele é o cateto oposto sobre... Desculpa, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas cadê o ângulo, né? Vamos botar um ângulo aqui. Botar em roxo aqui. O ângulo é esse bem aqui, ó. Formado entre o raio do círculo trigonométrico. Vou aumentar a espessura aqui para você ver melhor. Ixi. Não sei o que aconteceu com o meu desenho aqui.
Tá aqui, tá? Então esse aqui é o ângulo, ó. Então o cateto adjacente ao ângulo é o cosseno, tá? É a projeção sobre desse raio aqui sobre isso. Por quê, ó? Basta você pegar o cosseno, que é esse comprimento aqui de baixo, e dividir pelo do círculo unitário, tá? Esse comprimento aqui ele vai diminuindo à medida que você vai rodando esse ponto. Então você pega um ponto aqui nessa circunferência e vai rodando. Quando você vai aproximando, por exemplo, ele daqui de cima, ó, eu vou botar um outro aqui, né? Botar em outro azul aqui, ó. Ó, quando você aproxima ele aqui de cima, ó, girou um pouquinho, o cosseno diminui e o seno aumenta. Quando você chega aqui, ó, nesse ponto aqui de cima do círculo trigonométrico, o seno é máximo, é 1 e o cosseno é 0. Quando você chega nesse outro ponto aqui, ó, o cosseno ele é máximo e módulo, tá? Mas ele está no sentido oposto, com sinal oposto, né? E o seno é 0, tá? E aí você vai assim variando. Por isso que a gente tem uma função, porque para cada ponto, tá, do ciclo trigonométrico, a gente tem um valor de seno e um valor de cosseno. Então a gente pode variar continuamente ao longo desse ciclo e obter um valor, tá, diferente de cosseno e de seno, conforme esse ângulo x vá variando no ciclo trigonométrico. Por isso que eles são descritos como funções. Então, olha o que acontece com o seno, tá? Tem uma outra coisa também que eu iria falar para vocês, né? Que eu queria falar para vocês antes disso, que é importante, ó. Ó. Você sabe que o teorema de Pitágoras é a soma, tá, dos quadrados dos catetos. Então, o cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? No ciclo trigonométrico, tá, o cosseno é igual ao cateto oposto, desculpa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? E o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Na verdade, isso aqui é uma relação geral, tá? É a definição de seno e de cosseno, são relações, e a gente, só que no ciclo trigonométrico isso também vale, já que é uma definição, tá? Mas nesse caso, a hipotenusa foi tomada como 1. Logo, podemos escrever isso aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu posso pegar esse cara aqui e dividir por 1, e esse aqui e dividir por 1. É igual. Por quê, professor? Porque eu posso, gente. Porque você sempre pode multiplicar ou dividir por 1 sem alterar nada. E você sabe que a sua hipotenusa é 1, tá? Bom, se você sabe que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e a hipotenusa é 1, isso aqui, naturalmente, tá? Como a hipotenusa é 1, então o primeiro termo é o seno e o segundo termo é o cosseno, tá? Então a gente pode chegar na conclusão aqui, ó.
No nosso caso, lá na figura, tinha um ângulo alfa. A gente vai trocar o alfa por x. Tanto faz, tá? É só uma letra, né? É só uma letra. Você, em casa, né, tem, sei lá, seu apelido, alguém te chama de alguma forma diferente, né? Ao invés de te chamar, sei lá, pelo teu nome, né, a pessoa te chama por alguma outra coisa, tá? Tô tentando aqui lembrar um exemplo. Vamos supor que sei lá, o João Carlos seja chamado de Juca em casa, tá? Então o Juca, ele não deixa de ser a mesma pessoa, a mesma coisa. O ângulo alfa agora é chamado de x. X é a nossa variável. Então, as funções seno e cosseno, elas satisfazem essa relação aqui, ó. Que o quadrado de uma mais o quadrado da outra dá 1, tá? Dá 1. Então, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Se você aumenta o cosseno, eles estão limitados. Isso daí é uma coisa que você precisa saber também. Elas estão limitadas. Elas sempre vão ser maior. Ó, como é o quadrado, tá? O número quadrado ele dá sempre positivo. Porque você está multiplicando alguém que, se for negativo, vai ter um outro sinal negativo. E pelo jogo de sinal vai cancelar, vai dar positivo. Tá? E se for positivo também. Então, o que, que acontece? Se você soma duas coisas e elas dão 1 e elas estão ao quadrado, naturalmente isso aqui é menor, maior do que zero, tá? É, é, é maior do que menos 1 e maior que 1. Tá? Ou seja, o módulo do seno varia entre 0 e 1. Tá? O módulo do cosseno também. Então, os valores de seno e de cosseno, porque o módulo deles está entre 0 e 1, pode ficar entre menos 1 até 1. Tá? Justamente porque, ó, se ele tiver o módulo menos meio, joga para meio. Opa, tá dentro, né? Se tiver o módulo menos 1, opa, vai ficar 1. Cai dentro ainda. Agora, se fosse menos 2, ia cair para 2. Tá? Então, eles estão limitados. Somar o seno com o cosseno ao quadrado sempre vai dar alguma coisa 1. Tá? Então, o seno ele vai ser sempre menor do que 1 e maior que menos 1, e o cosseno também. Então, o que, que acontece? Se a gente vai aproximando o cosseno de 1, o seno vai se aproximando de 0. Tá? Se você vai aproximando o seno de menos 1, tá? O cosseno vai se aproximando de 0 também. E vice-versa. Tá? Eu posso pegar alguns valores aqui para vocês, né? De cosseno e seno. Eu posso mostrar isso para vocês rapidão. Então, ó. X. Vou botar aqui x. Aqui eu vou botar seno de x e o cosseno de x. Se o x for zero, radiano, tá? Bota aqui em radiano, lógico. Tá? Se o x for zero, tá? O seno é zero e o cosseno é 1. Tá? Se o x for π sobre 2, que é 1/4 de circunferência, tá? O seno de x vai ser 1 e o cosseno de x vai ser 0. Basta você jogar aqui, ó. Se isso aqui é 1, 1 ao quadrado é igual a 1, logo o cosseno vai ser 0. Se o x for π, tá? O seno de π é 0, tá? Porque você vê uma angulação ali de 90 graus, a projeção sobre isso é 0, e o cosseno é menos 1, porque a projeção está toda para lá. Mesmo assim, ó, se você joga menos 1 ao quadrado, vai dar 1, corta com esse 1 aqui, o seno vai ser 0. 3 dividido por 2π. Tá? O seno vai ser menos 1, porque agora a gente vai estar lá embaixo, no círculo, 3/4 de circunferência, 3/4 de circunferência, menos 1, e aqui, 0.
A mesma coisa acontece. Menos 1 ao quadrado dá 1. Cosseno vai dar 0 aqui. Tá? E 2π voltou. Voltou, né? 2π é igual a 0, que é uma volta completa. Desculpa, 0 e 1. Assassinei 2 vezes a matemática aqui, né? Porque eu botei o cosseno 2 e o seno de 2π igual a 1. Tá? Então, aqui não era para salvar. Isso aqui eu queria mostrar para vocês. Tem alguns senos e cossenos que são conhecidos, que são os ângulos notáveis. Tá? Esses ângulos são o ângulo de π dividido por 6, que equivale ao ângulo de 30 graus. Π dividido por 4, que equivale ao ângulo de 45 graus. Professor, como? Bom, o π não equivale, 2π não equivale a 360, tá? Então, se você pegar π, vai equivaler a 180. Se você dividir 180 por 3, por 6 dá 30. Se você dividir por 4, 180 dá 45. 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Então, a gente dividiu em 4 partes iguais. E se a gente pegar o π sobre 3, é o ângulo de 60 graus. Tá? Bom, o seno de 30 é meio, tá? E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só como é que o senhor sabe? Eu sei. Desculpa, gente. Pior do que o seu Lunga, né? Bom, na verdade, isso aqui são ângulos notáveis. Basta você colocar na calculadora. Isso aqui, eles são, digamos assim, dados para a gente. Você pode até provar, né? No caso aí, e mostrar essas relações, tá? Agora, são coisas que a gente aprende decorando ao longo do tempo, mas essas coisas fazem sentido. Se eu botar meio aqui, ó, vai ficar 1/4, tá? 1/4. Menos 1 vai ficar 3/4. Quando você tirar a raiz disso aqui, vai dar raiz de 3 dividido por raiz de 4, que é 2. Então, por isso que dá isso. Esses ângulos, eles são complementares um do outro, ou seja, eles somados eles dão 90 graus. Então, o seno desse vai ser o cosseno do outro, tá? E esse ângulo não tem razão por que o seno e o cosseno sejam diferentes. Por quê? Porque a projeção sobre as abscissas e a projeção sobre as ordenadas é a mesma, porque 45 graus divide esses 90 em duas partes iguais. Então, isso aqui vai ser, ó, raiz de 2 dividido por 2. Se você pegar, né, raiz de 2 elevar ao quadrado, vai dar 2/4. Se você levar aqui 2/4 também e somar 2/4 com 2/4 dá 4/4, que é 1, tá? Então, esses valores aqui, se você não se lembrar, lembre-se, tá? Lembre-se aqui desses valores. Ó, π sobre 6 é 30. Ou melhor, você precisa lembrar, na verdade, você precisa lembrar daquela relação que eu te ensinei, ó. Se uma volta está para 2π e uma volta tem 360 graus, caramba. Aqui, peraí. Tá? Então, y voltas, ou melhor, y radianos, tá? Equivalerá a x graus. Beleza? Então, ó, y dividido por x é igual a 2π
dividido por 360 graus. Lembrando, ó, se 2π está para 360, y está para x, tá? Você pode fazer assim, ou você pode botar y para 2π, enfim, a proporção sempre vai dar certo aqui se você tomar os devidos cuidados, tá? Tá? Se você quiser saber 30, 45 em graus, para transformar para radiano é só isso, tá? E com isso você calcula, bota na sua calculadora. Tenha sempre o cuidado de colocar, de mandar a sua calculadora calcular em radiano, tá? Porque senão o valor vai dar bem errado. Então veja, olha, a função seno, ela começa de 0, vai aumentando até o valor máximo, aqui para π dividido por 2. Π dividido por 2 é 3,14 dividido por 2, que dá 1,57 mais ou menos. Você vê bem aqui, ó. 0,57. Depois, para π, ele cai a 0. Depois, para 3π sobre 2, ele cai a menos 1. 3π sobre 2 é 3, 1π e meio, né? Então, é 3,14 mais 1,57, o que dá ali 4 ponto alguma coisa, né? Deixa eu fazer essa conta aqui, né? Então, é 3,14 mais 1,57. Tá? Então, 1 aqui, então é 4 ponto... Opa, 4,71, tá? 4,71 por aqui, ó. Tá? E depois para 2π, que é aproximadamente 6,28, ela volta a 0. Já a função cosseno, ela está defasada da função seno de 90 graus. Vamos lá. O valor do seno de 0 é 0, tá? E o valor do seno de... Deixa eu anotar esses valores aqui, ó. Seno de 0 é igual a 0. Seno de 90 é igual a 1. Seno de 180 é igual a 0. O seno de 270 é igual a menos 1. E o seno de 360 é igual a 0. Ou seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e o seno de 2π é 0. Então, o que acontece aqui, gente? No gráfico do cosseno, é como se o cosseno, esses valores estivessem defasados aí de π sobre 2. Então, o valor do cosseno de 0 equivale ao valor do seno de 90, porque, olha, ele é 1, tá? Para o valor de π sobre 2, o cosseno é 0, tá? E o seno de 180, ou seja, que é o valor de π, avançando π sobre 2, é 0 também, tá? Para o valor de 3,14, que é o valor de π, tá? O cosseno é menos 1, e isso equivale ao seno de 270, ou seja, que é 3π sobre 2. Ou seja, que é π sobre 2 a mais esse valor de π. Então, π mais π sobre 2 é 3π sobre 2. Tá? E para o valor de 3π sobre 2, o cosseno é 0, que é igual ao seno de 2π. Ou seja, 3π sobre 2 mais π sobre 2 é 2π. Tá? Porque vai ficar 4π dividido por 2, que dá 2π. Tá? E quando você volta lá para frente, para 2π, ele tem o valor de novo do seno de π sobre 2. Tá? O 0, né, que é igual a 2π, tem um seno de 2. Seno de 2, não, desculpa. Seno de π sobre 2. Tá? Então, a função cosseno é como se ela fosse... ela tivesse os mesmos valores do seno, como se ela fosse igual ao seno adiantada de π sobre 2. Inclusive, existem transformações que mostram isso. Tá? Eu não trouxe aqui para vocês o seno da soma e o seno da diferença, mas isso também existe e são relações que precisam ser, digamos assim, relembradas por vocês que são lá da trigonometria. Bom, por último, a função tangente. A função tangente é uma função que resulta de uma razão entre o seno e o cosseno. Tá? Lembre-se aqui que não estamos falando de funções racionais, porque a gente não tem a rigor polinômios. Embora como é que eu posso dizer? O seno e o cosseno possam ser expressos como uma série
polinomial, a função tangente é uma relação entre variáveis, tá? É, e nesse caso, essas variáveis, tá? Elas não estão expressas como polinômios. A variável dependente é a tangente da variável independente, tá? Então, na trigonometria, a tangente equivale a dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente, essa é a definição de tangente. O que implica dividir, então, o seno, que é o cateto oposto pela hipotenusa, pelo cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí você pega cateto oposto por hipotenusa, aí pega cateto... é cateto oposto por hipotenusa dividido por cateto adjacente por hipotenusa. Você multiplica que é ao contrário, né? Que é o mesmo que dividir, fração de fração, né? Então fica aqui em cima a hipotenusa e o cateto adjacente. Então é cateto oposto dividido por cateto adjacente no final das contas. Em matemática tem disso, tá, gente? De falar da mesma coisa de formas diferentes. Quanto ao domínio da função, a gente tem que ter a preocupação de excluir os pontos no qual o cosseno é nulo, pois não definimos a divisão por zero no conjunto dos reais. Lembrem-se disso sempre. Esses pontos são os seguintes valores, ó. Π dividido por 2 mais Kπ, tá? Onde K é um número inteiro. Exemplos. Se K for igual a zero, π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero. Se K for igual a 1, então π mais π sobre 2 é 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é zero também. Se o K for 2, vai ser 5π sobre 2. 5π sobre 2 é 2π mais π meio. Π dividido por 2. Então, tira esse 2π aqui. O 5π sobre 2 é um ângulo que equivale ao π sobre 2. Tá? E o 3π sobre 2 lá embaixo, ele equivale, na segunda volta, a 7π dividido por 2, e assim por diante. Tá? 9π sobre 2, 11π sobre 2, essas coisas vão aumentando, tá? E todos esses valores, eles são excluídos do domínio da função. Por quê? Porque eles eram cosseno, e o cosseno sendo zero, né? Divisão por zero não está definida no conjunto dos reais, e a gente não tem como fazer, então. Tá? Então, isso aí tem que ser excluído do domínio. Tá? Então, esse cuidado ele se justifica porque são nesses pontos que o cosseno se anula, o que leva a uma indeterminação da função nesses pontos. Então, tangente é seno dividido por cosseno, os pontos em que o cosseno são zero são excluídos do domínio dessa função, para que a gente não tenha esse problema. Tá? E aí a gente vê o gráfico da tangente. Justamente nesses pontos aqui, ó, π sobre 2 e 3π sobre 2, a função tangente não está definida. Para menos π sobre 2, para menos 3π sobre 2, tá? Também a função não está definida. Para 5π sobre 2 também não está. Mas ela é periódica, ó. Ela começa aqui de baixo, tá? E vai indo para cima, né? E não está definida nesses pontos. Por quê? Porque o domínio da função não está definido. Então, a lei aí de domínio é algo que faça com que essa função tenha sentido e que o contradomínio esteja no conjunto dos números reais. Então, ele compreende de positivos a negativos. Tá? Aí que tá. Professor, ela tem algum valor? Não, ela não está definida nesse ponto. Mas, na medida em que você se aproxima de π sobre 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Minto, tá? Pela esquerda ou pela esquerda, tá? Aqui, por valores mais baixos que π sobre 2, você vê que ela vai se aproximando de infinito. Ela vai para valores muito grandes. E pela direita, ela vai se aproximando de menos infinito. Então, a tangente tem disso. Quando a gente for estudar limite, a gente vai estudar o limite da tangente e a gente vai ver que a função tangente ela é descontínua nesses pontos, tá bom? Bom, gente, função seno e função cosseno são funções periódicas que relacionam variáveis independentes a variáveis dependentes. Seno e cosseno são relações no triângulo retângulo expansíveis para o ciclo trigonométrico. E função tangente é uma função periódica que indica a razão entre o seno e o cosseno. Tá bom? Dito isto, eu encerro esta aula, tá? E desejo para vocês excelentes estudos. Deixa eu fechar esse compartilhamento, encerrar a gravação.